nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco. Se assim seja. O aborto é uma questão muito polêmica na Terra. Sempre foi e continua sendo nos dias atuais. Uma das prerrogativas de que se defende a bandeira do aborto, da chamada descriminalização do aborto, para que não haja nenhuma penalidade em relação àqueles que abortam e as mulheres que vivenciam a experiência do aborto, é o chamado direito das mulheres. O direito que elas têm sobre suas vidas, seus corpos, e que alegam, utilizam essa argumentação, entre outras naturalmente, para pleitear essa legalização do aborto em qualquer período gestacional. E esse movimento vem acontecendo não só no Brasil, mas em vários países do mundo, e a gente sabe que alguns deles já legalizaram o aborto em praticamente todas as situações. Talvez há uns 9, 10 anos atrás, alguns países da Europa, como por exemplo Portugal, andou ampliando o período gestacional de autorização do aborto, pelo menos chamado primeiro trimestre, que é os primeiros 3 meses, e isto vem sendo uma luta do movimento feminista e de muitos políticos, com várias causas e fatores do ponto de vista materialista, por assim dizer, a favor do aborto. Obviamente que uma mulher que vive um processo gestacional que não foi planejado, que não foi desejado, ou que foi fruto de um estupro, por exemplo, e que tem vários fatores de ordem psicológica, social e econômica que dificulta esse processo de aceitação da gestação, isto faz com que ela desesperadamente pense no aborto. Evidentemente tem outros contextos que podem levar mulheres de variada faixa etária a, uma vez grávidas, desejarem o aborto. Não é um processo emocional fácil. Não estamos falando só de condições socioeconômicas precárias, estamos falando também de questões emocionais. Porque mesmo mulheres que planejam uma gravidez ou que desejam e que ficam grávidas, passam às vezes por questões de dúvidas, de inquietação e ficam naquela situação de ambivalência. Ora quer, ora não quer, deveria estar grávida, não deveria estar trabalhando, estudando, não era esse o momento. Então, mesmo para quem deseja, quem quer, quem planeja uma gravidez e tem até condições socioeconômicas, não é um processo fácil você ficar grávida, levar todo o processo gestacional até o parto, o nascimento e depois viver esse papel de mãe. É extremamente desafiador para quem deseja ser mãe, quanto mais para alguém que não deseja, porque foi vítima de um estupro, ou porque não soube usar um método contraceptivo, ou não teve acesso, e por outros fatores. Então, do ponto de vista material da Terra, é compreensível esses argumentos de natureza psicológica, social, econômica, cultural. E o movimento de mulheres que sempre foram reprimidas nas civilizações e culturas em geral, desejarem afirmar que o corpo é meu, eu faço o que eu quero, meu corpo, minhas regras, e se eu não quero permanecer grávida, eu tenho direito ao aborto. E não quero fazê-lo de forma clandestina, ilegal, sujeita a penalizações, sujeita a punições e até risco de morte. Aparentemente, esses argumentos e muitos outros que a gente está passando ligeiramente parecem justificar a questão da legalização do aborto, da descriminalização do aborto no Brasil e em outros países. Só que existem outros fatores implicados. Não é apenas a mulher. Apesar do argumento politicamente poderoso e potente de que o corpo é da mulher e ela que deve decidir, e não políticos ou outras pessoas que devem decidir se pode, se não pode, se deve ou se não deve, se deve continuar um crime ou se deve descriminalizar, a despeito desse argumento ou desses argumentos, o olhar do outro, que é o bebê em desenvolvimento, como se chama o embrião, o feto, este olhar nem sempre se detém.
este outro lado da situação. Não é só o lado da mulher sofrida, que foi estuprada, violentada, desrespeitada, a quem temos absoluto respeito e compaixão, e que a sociedade tem a obrigação de apoiar, dar o suporte, socorrer as mulheres, não só vítimas de qualquer tipo de violência, inclusive a sexual, como, por exemplo, o estupro, que não é o único tipo de violência sexual que existe, existem muitas variantes, mas a mulher que, mesmo casada, mas que não tem condições socioeconômicas de ter um filho ou mais de um filho, que não tem o suporte socioeconômico, emocional para viver uma gestação, a sociedade tem o dever de dar o suporte a essa mulher, de que idade ela for, desde uma menina adolescente até uma mulher mais velha, que enfrenta o desafio de uma gravidez, e para ela está sendo, do ponto de vista emocional, econômico, social, um peso, um sofrimento, ao ponto dela desejar abortar. E tanto que a situação é muito complexa, que se existem pesquisas que dizem que nos países que o aborto foi descriminalizado, diminuiu os abortos clandestinos e a morte materna, existem pesquisas que dizem também o contrário, que isto não impactou na redução da morte materna, mesmo nesses países onde houve descriminalização do aborto, não impactou numa melhor qualidade de vida das mulheres, do ponto de vista da gravidez, do parto, do planejamento reprodutivo, enfim, do próprio respeito que se deve a todos os seres humanos, aqui particularmente da mulher. Então, este argumento não é de unanimidade, e existem pesquisas que dizem o contrário. Mais do que isso, quando se trabalha e se investiga mulheres que viveram experiências de aborto provocado, mesmo sem qualquer tipo de penalização, de acusação, de cobrança jurídica ou de outra natureza, elas respondem, mais de 90%, que não gostariam de ter abortado. Não é um processo na cabeça de muitas dessas mulheres, estão falando de abortamento provocado, não é espontâneo, provocado. Mais de 90%, tem uma pesquisa que fala em 94%, diz que não gostaria de ter abortado. O fizeram, não foram penalizadas juridicamente, mas se pudessem voltar atrás, gostariam de não ter abortado. E tem outras implicações de natureza psicológica de grave peso. Teve um pesquisador que tentou provar que mulheres que provocam o aborto não têm implicações emocionais. Mas quando ele foi entrevistar essas mulheres, ele encontrou resultado diferente. Várias mulheres que deliberadamente provocam o aborto, independente da causa, se sentem culpadas com remorso, desenvolvem transtornos emocionais como depressão, ansiedade, que não tinham aparentemente antes, pelo menos não tinham diagnosticado. Nem sempre passam a ter uma vida sexual mais tranquila dali em diante. Tem dificuldades no relacionamento afetivo, conjugal com seus parceiros e outras dificuldades graves, inclusive suicídios. Em alguns países, muitas mulheres que provocaram aborto acabam se suicidando. E quando não há o ato concreto, mais de 60% dessas mulheres suicidam-se ou tentam o suicídio, têm a intenção. O sentimento muito presente é a culpa e o remorso. Há muitos anos atrás, conhecemos uma mulher do nosso ambiente de universidade, muitos anos atrás mesmo, que ela foi estuprada. E aí procurou todos os movimentos legais para poder ter o direito, e ficou grávida do estupro, prenderam o estuprador e ela conseguiu realizar o abortamento. Com segurança, não aconteceu nenhum problema físico com ela. Ela fez terapia, porque ficou muito abalada. Até desapareceu da faculdade, bons meses, muito tempo ela sumiu e ninguém sabia o motivo. Quando ela voltou para continuar o curso, ela contou a história. Contou todos esses detalhes e, conversando comigo em particular na época, ela me disse: Fernanda, fiz tudo conforme manda a lei,
ninguém me acusou nada, ninguém me responsabilizou, porque foi um estupro. E eu não desejava e não conseguia emocionalmente ficar grávida e pensar em ser mãe de um monstro. Um homem hediondo que me estuprou. Eu não chamei logo de ser emocional. Não tinha condições. Mas eu, depois disso, conheci um rapaz, me apaixonei, nos casamos, engravidei, tive filho deste parceiro mesmo que ela escolheu e foi escolhida. E aí ela me disse, por que não deixei o outro nascer? O que seria o primeiro que foi vítima do estupro. Ela se acusava, não era ninguém. Ela me disse claramente que ninguém a acusava, que ninguém me cobrou nada, nem família, nem amigos, amigas, ninguém. Nem um meio religioso a acusou de ter abortado, porque foi vítima de um estupro. E nessas situações a sociedade se sensibiliza, de um modo geral. Dificilmente, às vezes, meios religiosos podem ter o dedo acusador. Você abortou, você não devia, pecado e tal. Mas ela me disse, ninguém me acusou, ninguém me condenou. Eu mesma me sinto culpada de ter abortado o primeiro filho. Porque ele não teve culpa do que aconteceu. Ele, o bebê, seja menino ou menina. O processo psicológico é tão complexo que a própria pessoa, independente do contexto, de acusar, de cobrar, de condenar pelo ato do aborto provocado, a própria pessoa muitas vezes se condena. Mesmo no âmbito da legalização do aborto em certas circunstâncias, como no Brasil, por exemplo, que está essa mudança transitando aí nos meios legais, e da questão do estupro, da questão da anencefalia, e em outras circunstâncias que a mulher tem a sua vontade expressada de abortar, mesmo já, como tem maternidade pública em Salvador, que já faz isso publicamente, não é ilegal, e que a mulher vai lá e eles interrompem o processo gestacional, ou seja, um aborto legalizado. Mesmo assim, profissionais que trabalham nessa área, nem todos se sentem à vontade. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, eles se sentem constrangidos, desconfortáveis e não se sentem bem em trabalhar. Tamanha delicadeza e complexidade do tema que é aborto. Seja em que faixa etária ele possa acontecer. Existe, do ponto de vista teórico, vários conceitos sobre o início da vida, porque muitas vezes o argumento utilizado, mesmo no meio médico, científico, é de que quando a mulher comete um abortamento, no caso do abortamento provocado, em uma fase muito inicial da gestação, não há ali um ser humano, alegam algumas correntes de pesquisadores médicos, no Brasil e em vários países do mundo. Portanto, não está interrompendo uma vida, do ponto de vista, da perspectiva desses pesquisadores. Porque, do ponto de vista deles, a vida humana começaria quando a célula-ovo, que é a junção do espermatozoide do homem com o óvulo da mulher, se une, forma a célula-ovo, o zigoto, lá nas tubas, que chamava trompa de Falópio, chama tubas uterinas hoje, e aí vai aquela célula-ovo migrando, sendo empurrada pelo próprio movimento das tubas uterinas, os cílios que também tem, como se fosse varrendo, e pequenas contrações que vão empurrando a célula-ovo, isso leva alguns dias, até chegar no útero, e é como se você tivesse uma semente, que você cavasse uma terra, botasse a semente e cobrisse com terra. Aí chama-se isso de inidação. Comparativamente, é quando essa célula-ovo chega no útero, através das tubas uterinas, seja direita ou esquerda, chega lá no útero, procura um local adequado e aí se implanta. Quando houvesse essa implantação, como se fosse alguém cavando e colocando a sementinha, aí começaria mesmo a vida. Então, há uma corrente médico-científica que diz que se você fizer o aborto antes dessa inidação, antes dessa célula chegar no útero e se implantar, não é um crime, você não está matando uma pessoa. É um aglomerado de células.
Portanto, não há crime, não há nada contrário à ética, à moral. E isto até hoje é motivo de polêmica de várias pesquisas. No entanto, há também pesquisas que afirmam o contrário, que a vida começa a partir desse encontro do óvulo com o espermatozoide. E não apenas quando essa célula ovo se implanta no útero alguns dias depois da fertilização. Ou seja, quando o óvulo e o espermatozoide se encontram e esse material genético do homem e da mulher se unem, como se fosse formando uma semente, ali já está a vida. Não estou nem falando ainda do ponto de vista espírita, estou falando de pesquisas científicas. E que esta célula ovo, que vira um embriãozinho e mais tarde vai virar feto, quando ela vai se desenvolvendo, se multiplicando, dividindo suas células especializadas, cada célula indo para cada sistema nervoso, cardíaco, digestivo, a pele e tudo mais, é uma espécie de autonomia. Porque se atribui como se fosse um amontoado de células que não tem qualquer tipo de autonomia, de independência, porque não é nem gente, não é ser humano, mas há um sistema inteligente ali, que já foi feito pesquisas retirando essa célula ovo, colocando como se fosse uma incubadora devidamente complexa, simulando um ambiente de proteção, de nutrição, de aquecimento dessa célula ovo fora do corpo da mulher, e o embrião continua se desenvolvendo. Então o embrião não se desenvolve apenas no corpo materno. Tem pesquisas que falam que isso pode acontecer fora, o que quer dizer que há um princípio ali que norteia esse desenvolvimento desse embriãozinho. Como se fosse um princípio inteligente que norteasse, olha, vai se dividir dessa maneira, vai se direcionar para aqui, para lá, você é uma célula especializada do coração, você precisa do sistema digestivo, do urinário, você vai compor o sistema nervoso. Quem faria isso? O quê? Então, evidentemente que o artigo científico não fala em espírito nem perispírito, não é um artigo espírita, é um artigo de um pesquisador, mas ele conclui que este conjunto está vivo. E ele diz, é humano. Não é um monte de células simplesmente que não tem qualquer traço de humanidade. Porque há pesquisadores que dizem, para ser humano, você precisa ter autoconsciência, precisa ter capacidade de comunicação, de interação com o outro, uma forma de independência, de autonomia, para dizer humano, um monte de células não teria isso. Mas se a gente for por esse raciocínio, um bebezinho recém-nascido tem essa autonomia toda? Um recém-nascido, que é um bebê, que é humano, ainda mais se ele tiver dificuldades, se ele nasceu com problemas, com debilidades, com limitações, quando vai desenvolver a capacidade dele interagir, de se comunicar, para chorar, para com o choro indicar que está com a fralda molhada, ou está com fome, ou com frio, ou quer colo? E o que se pensar de uma pessoa adulta, numa doença grave, terminal, que também não consegue se comunicar, perdeu sua humanidade, porque não pode mais ter consciência, há uma autoconsciência, não tem mais capacidade de decisão de nada, não consegue se comunicar nem com gesto, nem com palavra, está lá no leito, então pode-se decretar a morte, perdeu sua humanidade, não tem autoconsciência, não pode interagir, não pode se comunicar, não tem mais independência, não consegue se alimentar, se comunicar, se higienizar. Então, um argumento como esse pode, se não tiver um cuidado ético e moral, se aplicar em qualquer situação para justificar a morte de alguém. Seja um bebê com um defeito, um bebê com uma anencefalia, não vou deixar viver nem horas, nem minutos, porque não tem condição nenhuma de sobreviver. Vou matar no ventre, ou se nascer, não vou deixar, não dar nenhum tipo de assistência, porque é como se não fosse humano. Ou uma pessoa numa doença terminal que vai perder sua dignidade. A questão é que, do ponto de vista materialista, quando se defende o aborto e respeita todos que são contra ou a favor, porque todos temos que nos respeitar, escolhas, opiniões,
as pessoas muitas vezes preferem privilegiar qualidade de vida do que dignidade de vida. Então, quando se pensa uma mulher grávida que não quer estar grávida pelas suas razões, por mais fortes que sejam, que cabe nosso respeito, nossa compaixão, uma gravidez que ela odeia, que ela detesta, pelo contexto que ocorreu, só que aquela vida dentro dela não é um produto dela. Não é um produto dela, é uma vida que tem dependência para sobreviver, mas é um organismo independente, que apenas durante o ciclo gestacional precisa do útero dela, mas desenvolve-se autonomamente. A mãe não fica ali pensando, hoje vai desenvolver tal sistema, agora vai desenvolver o outro. Quem faz isso? A natureza se desenvolve, mostrando que tem autonomia. Então há uma inter-relação de dependência, mas não é um apêndice materno, que ela possa simplesmente descartar, mesmo que tenha todos os argumentos psicológicos, políticos, emocionais, que respeitamos, mas é uma vida que está ali dentro que não é derivada dela. Tem componentes dela, de uma outra pessoa, mesmo que seja de um homem hediondo que cometeu um estupro, mas é uma vida ali dentro. E que ela ou aquele que declara o aborto está se arvorando a decretar a morte daquela vida. Então é preciso muito cuidado quando se toma decisões de âmbito de grande porte sobre descriminalizar o aborto, porque significa um infanticídio. E de uma vida que não pode nem se defender. Porque se eu estou numa rua e alguém vem com uma arma apontando para mim, eu posso tentar argumentar para ver se salvo minha existência física. Eu tenho voz, tenho inteligência, posso tentar sobreviver, pode não dar certo ou não. Qualquer um de nós, vítima de qualquer ameaça, de qualquer situação, a gente tem alguma oportunidade de tentar sobreviver fisicamente falando. E um ser no ventre materno vai sobreviver como? Tem que voz para pedir, tenha piedade de mim, não me mate? Que movimento pode fazer? Para onde vai correr se uma mulher decide, pelas suas razões, que respeitamos, que vai abortar? Eu não estou falando até agora de nenhum argumento espírita. Então, é um crime, sim. Evidentemente que Allan Kardec, falando agora do espiritismo, quando ele aborda essa temática da questão do aborto, ele começa com uma pergunta fundamental, que é o que estamos falando de direito de viver. Porque estamos falando de direito de viver. E os espíritos nobres responderam que esse é o direito fundamental, o direito de viver, que ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. Ninguém. E é uma prerrogativa estabelecida por Deus, o direito à vida, e que a legislação humana em diversos países sanciona, colocou em suas cartas magnas. É um primeiro direito, é fundamental. Sem o direito de viver, nenhum outro acontece. Direito à religião, à alimentação, à moradia. Se eu não estou viva, os outros direitos acabaram. É o direito número 1 de viver. Nenhum de nós tem direito de tirar a vida do outro. Aí, claro que Kardec, que não dava sossego aos espíritos, resolveu perguntar assim, mas e se esta vida do útero, deste bebê, deste feto, ameaçar a vida da mãe? Continua sendo contrário à lei de Deus? Continua sendo uma transgressão à lei de Deus o aborto, a decisão de deliberadamente tirar esta vida de dentro do útero? Porque os espíritos decretaram claramente que o aborto é um crime, uma violação à lei de Deus. Porque você está tirando a oportunidade de um espírito viver uma existência nova. E com essa existência, todas as oportunidades de crescimento, de progresso, de elevação. É como se fosse uma sabotagem. A mulher tem seus argumentos, sim, a gente respeita. Mas ela está colocando esses argumentos
de uma forma tão poderosa que engole o direito da vida do outro. Os argumentos dela são justos, mas o suficiente para tirar o direito do outro, que no útero não pode dizer sua voz, me dê uma oportunidade de viver. Porque se ele tivesse, diria, eu posso ser seu companheiro, sua companheira, seu amigo, sua amiga. E você não vai me dar nenhuma chance de nascer. Mas aí Kardec perguntou, e se representar um risco para a vida da mulher? Tem mulheres grávidas que têm uma saúde muito precária. E realmente a gravidez pode ser um risco maior. Aí os espíritos nobres responderam, neste caso, quando você tem duas vidas, a do bebê no ventre e a da mulher grávida, mas a gravidez representa um risco de vida grande para a mulher, é melhor que você preserve uma vida já formada, que é a da mulher, do que a vida do bebê em desenvolvimento. Porque nesse caso é um ou outro. E ainda assim, a gente ouve relatos de mães valorosas que dizem, mas eu quero continuar grávida mesmo, eu tenho problema grave de saúde. Porque se vincula afetivamente ao bebê. Ainda que o médico diga, mas você não vai suportar, você pode morrer se essa gravidez continuar, se chegar até o parto, mas eu quero. Por causa do meu bebê, que tem direito a viver. Mas o Espiritismo diz que aos olhos de Deus, na lei divina, se for para salvar a vida da mulher, se for uma situação grave como essa, aí é claro que você privilegia a vida da mulher adulta, de um ser humano adulto, do que de um ser em desenvolvimento. Mas fora essa circunstância, do ponto de vista espírita, qualquer outro contexto, o aborto provocado é uma transgressão à lei de Deus. Porque impede a oportunidade daquele ser de vir a ter uma existência que pode durar segundos, mas que para aquele espírito é importante. É que a gente vê a nosso lado de cá. Por que deixar vivo um bebê que tem anencefalia? Mesmo que a medicina, com todo o seu avanço, diga este bebê não vai sobreviver. Não vai sobreviver. Então, é uma tortura para a mulher ficar grávida de um bebê do ponto de vista materialista, de um bebê que não vai sobreviver, não vai ter capacidade de viver uma vida de um ser humano. Então é melhor fazer o aborto. Parece um argumento lógico do ponto de vista da mulher. É cruel deixar essa mulher grávida com um bebê que já se sabe pelo ultrassom, pelos exames, a ultrassonografia, os outros exames médicos, que é um bebê que vai ser incapaz de sobreviver. Então é melhor tirar logo, porque é um bebê anencéfalo, por exemplo. Só que isso é um que chama de paradigma materialista, porque estamos olhando do ponto de vista da mulher, do marido, da família, como se fosse um bebê inútil. Mas isso já se fazia até antes, até com métodos em países que eram muito a perspectiva utilitarista. Não tinha como saber que o bebê era defeituoso, não tinha ciência naquela época de Esparta, de Atena, ou mesmo no tempo de Moisés. Mas quando o bebê nascia e se percebia que seria incapaz, ele era eliminado, descartado. Porque seria um ser humano inútil, não ia servir para o Estado, não ia servir para ninguém, era descartado. Mas naqueles tempos, que não se tinha desenvolvimento de valores éticos, morais, de dignificação da vida. Mesmo que uma vida não tenha qualidade do ponto de vista materialista, mas tem dignidade. Este está em jogo. É isso que está em jogo, respeitando de maneira profunda o argumento da mulher sofrendo psicologicamente por um bebê anencéfalo, por exemplo, que estamos citando, mas aquele bebê está tendo a oportunidade de viver, nem que seja meses de gestação, ou que depois venha a nascer e viva segundos. A depender da anencefalia, eu conheci um bebê anencéfalo, que a última vez que eu vi, estava internado no Hospital Roberto Santos, isso tem muitos anos, e a criança tinha 9 meses de vida, tinha hidrocefalia e tinha anencefalia. Estava ali. Era uma menininha. A família deixou, nasceu no Roberto Santos e lá ficou. Levaram para a enfermaria e a equipe de enfermagem que cuidava, os médicos olhavam, os pediatras. A última vez que eu vi na época, ela estava com 9 meses.
Mesmo que a medicina diga, mas não vai viver um segundo, vai nascer morto. Mas quem pode determinar do ponto de vista divino, porque aquela vida, aquele espírito precisou viver aqueles meses de gestação, mesmo que vá nascer morto, não vai ter nenhum suspiro, nenhum sinal vital, que vai morrer no ventre, vai ter um parto, e aí o pediatra, o neonatologista, constatar de fato que está morto, que nasceu morto. Há uma finalidade de vida, e é isso que o Espiritismo defende, que a vida tem uma finalidade muito maior do que um raciocínio, por mais lógico e humanitarista que seja, que parece argumentar a favor do aborto em situações extremas. Mas existem argumentos maiores do ponto de vista ético-moral que aquele espírito precisa viver aquele período gestacional, mesmo que do ponto de vista científico não vá ser um ser humano normal, que vai morrer no ventre materno, vai morrer nos primeiros segundos de vida. Mas o tempo que viver no ventre materno tem uma finalidade que nós não conhecemos, mas Deus sabe. Nós somos donos da vida dos outros. Somos donos da vida do bebê que está no útero daquela mulher, mesmo ela é dona. Nós não somos donos nem do nosso corpo. Porque se fosse meu, eu não queria morrer, não. Quer dizer, arranje um jeito de eu voltar para o mundo espiritual sem passar pela morte. Eu tenho essa autoridade diante da natureza? Quem tem? Posso me esconder debaixo da mesa para não morrer? Quero passar para o mundo espiritual magicamente, como nas ficções. Passei. Sem doença, sem acidente, sem bala perdida, sem coisa nenhuma, sem câncer. Passei para o mundo espiritual. Tchau. Temos isso nem nosso corpo, que se chama meu corpo, minhas regras, é meu, eu faço o que eu quero. É meu entre aspas. Porque a natureza é que é a dona, e a natureza é a expressão da vontade de Deus. Se o nosso corpo não é de fato nosso, a gente diz que é, mas não é de verdade, porque a natureza diz, me devolva. A natureza pede de volta no bebê, na criança, no idoso, no jovem. A gente fica perplexo. Puxa, pessoas jovens, crianças com 15, 20 anos desencarnam, morrem, e aquele velhinho, aquela velhinha no leito, que não presta para nada, né? Assim que a gente pensa em nossa postura materialista. A pessoa não se cuida, alguém tem que alimentar, tem que higienizar, a pessoa não sabe, não fala coisa com coisa, já está com demência, e a morte não leva, fica ali, parece que pirraça. E a pessoa jovem, com todos os sonhos ideais, é atropelada na esquina, ou é uma bala perdida, ou um câncer que rapidamente desencarna, e parece que Deus não vê isto, né? É isso que a gente às vezes pensa. Segredo, que ninguém nos ouça. Mas é porque há uma telefinalidade da vida, algo que transcende nosso raciocínio aparentemente perfeito, mas é um raciocínio materialista. Eu não tenho autoridade e nem informação ou sabedoria para dizer, este bebê não pode viver porque é imprestável, é inútil, mesmo que eu use palavras doces e gentis. Esse bebê não vai vingar, como diz. E se eu faço isso, eu me comporto igual aos seres humanos antigos que decretavam os bebês que tinham deficiências físicas e mentais à morte, porque eram inúteis para a sociedade, seriam um peso para a sociedade. Então vamos jogar fora esses bebês, joga no rio, no mar, não sei onde, porque não vai servir, se é mulher não vai poder crescer, não vai poder gerar filhos, se é homem não vai poder ir para a guerra, então joga fora, como fosse um objeto quebrado, inútil, que eu jogo fora. A nossa sociedade moderna vai ter esse comportamento? Ainda que a mulher diga, mas o menino está no meu ventre, a decisão é minha, mas é uma outra vida dentro dela. Porque se até o corpo que a gente diz, repito, que é meu, eu visto o que eu quero, me alimento como eu quero, problema meu, quem quiser critique, mas a natureza diz, me dê de volta. Eu posso ter 100 anos, 5, 4, 40, a vida vai pedir. Não foi com o nosso querido Peixinho? Em plena live, ele programou, se ele soubesse que ia desencarnar naquele instante, ele ia fazer a live, ou fazer uma live mais depressa, mais curta, ou não faria, para passar mal ao vivo, para todo mundo que estava assistindo ver. Então,
há uma transcendência que a gente precisa, dentro de nossa simplicidade, nossas limitações, tentar entender que é muito perigoso a gente se arvorar um processo de ser Deus, de decretar vida e morte de alguém. Então, é crime hediondo, sim, o aborto provocado. A gente não condena, não acusa, não aponta dedo a qualquer mulher do planeta inteiro que aborte, porque somos cristãos e somos espíritas, não temos o direito de apontar dedo ao acusador, porque você abortou isso e aquilo. Obviamente, não temos, pelo menos eu tenho esse pensamento e aprendi com a doutrina espírita. Lembremos da mulher adúltera, ela não violou a lei mosaica? Não violou? A lei mandava, joga pedra, aí vai ser lapidada publicamente, para passar vergonha. Estava todo mundo com a pedra na mão, porque ela violou leis estabelecidas por uma religião. E, no entanto, quando Jesus foi questionado, ele disse que atire a primeira pedra, se aquele que estivesse em pecado. Que se cumpra, vocês não querem lapidar, não é o que a lei manda, não sei o que você contra. Mas vai ter que ter autoridade moral para fazer isso. E que eu não tenho autoridade moral para condenar mulher nenhuma que aborte, mas não quer dizer que concorde. E, mesmo pensando do ponto de vista mais materialista, a gente sabe que mulheres que passam em processos assim, claro que há exceções, mas muitas sofrem psicologicamente. Eu, que sou enfermeira, vi várias vezes em maternidades, que é a minha área de trabalho, mulheres que passavam por abortamentos provocados, que tinham que passar pela curetagem, quando há necessidade, não são todas que passam, e aí tinham que ser internadas para limpar o útero, porque não pode ficar nada no útero, e às vezes o abortamento que a pessoa faz em casa, nem sempre o útero tira tudo, porque não tem como a gente contabilizar no Brasil o número de abortamentos clandestinos. Você pode fazer em casa, no seu quintal, no seu banheiro, na sua cozinha. Tomou lá o chá, tomou o remédio, ou não vou dizer o nome de nada, coisa nenhuma, o enfermeiro eu sei o que é, mas não vou dizer, óbvio. Respeito quem faz, mas não vou dar espaço para isso. E obviamente que nesses casos que o útero elimina tudo, a mulher para de sangrar, fica em casa e ninguém saberá, só a consciência dela. Ela pode não contar para ninguém que provocou um aborto por esta, aquela ou aquela outra razão, que respeitamos as razões de cada um, mas a consciência sabe. E mesmo os estudos materialistas, que não envolvem vertente de religião católica, espírita ou qualquer outra, que entrevistam mulheres que passam por abortamento provocado, percebem a presença da culpa e de vários desdobramentos da culpa. De remorsos, de ansiedade, de depressão, de tentativas de suicídio, sem ninguém nem estar condenando, nem acusando, nem punindo, nem analisando. E, sob efeito da anestesia que eu estava contando, vi várias mulheres, não foi uma nem duas, várias que tinham passado pela curetagem, porque o abortamento que elas tinham feito não foi bem sucedido no sentido de limpeza do útero, o corpo dela não eliminou tudo, então tinha que ir para a maternidade, aí tinha que receber uma espécie de anestesia, uma sedação, e aí, geralmente, libera muito material que vem da gente. Aquilo que eu não quero dizer a ninguém, sobre sedação eu posso soltar. Um segredo meu, mas se eu tiver sobre anestesia eu posso falar. Tanto que profissionais de saúde fazem um juramento que não podem revelar nada. Que o paciente ou a paciente, sob efeito de sedação de anestesia, se contar um segredo, a equipe não pode, é antiético revelar. Porque a pessoa não revelou o que é isso. A substância soltou aquilo, libera e aí você solta. E vi muitas mulheres pedindo perdão sem ninguém dizer uma só palavra. Apesar de profissionais serem muitas vezes desrespeitosos, eu sei disso, que acusa a mulher que aborta. Eu sei disso que tem. Tem menos hoje em dia, mas ainda tem muito. E era muito mais no passado. Mas mesmo em situações que ninguém acusava a mulher porque ela abortou, ela mesma, em altos brados, não era baixinho não. A gente tentar acalmar ela, minha Nossa Senhora, devolva meu bebê, eu fiz errado, eu quero meu filho, eu me arrependi. Várias. Mesmo que ninguém acusasse. Se houver uma acusação externa, é pior o processo, é claro. Porque se eu já me sinto culpada e alguém me acusa, evidentemente que o processo emocional é muito mais complexo. Então, evidentemente que é um tema polêmico e que requer uma atenção, um estudo, um respeito
e um conhecimento para tomada de decisões. Para tomada de decisões. Porque do ponto de vista espírita, aí vamos falar mesmo mais do que nunca sobre isso, existe um ser ali que você pactuou no mundo espiritual que receberia como filho ou filha. E que por razão na existência atual, porque você veio primeiro, que vai ser a mãe, não quer mais, por questões socioeconômicas, psicológicas ou outras, mas o outro, ou outros, se forem mais de um, está esperando aquilo que foi combinado. Que eu viria na frente, por exemplo, para ser a mãe de um, dois, ou tantos outros filhos. Eu e alguém que vai ser o meu marido, meu parceiro, meu companheiro. E aí decidimos que não queremos. E se eu engravidar, tomo o meu livre-arbítrio, uso dele e aborto. O espírito que estava lá, ansioso por ser recebido no meu ventre, e foi recebido, mas foi expulso, nem todos aceitam isso bem. Se sentem frustrados, rejeitados, principalmente se foram relações complicadas de outras reencarnações, que aquela nova seria uma oportunidade de recomeço, de rever relações antigas, espaço de oportunidade de tolerância, de fraternidade, de perdão, de transformar ódio em amor. E que a mãe, por um ato de desespero ou por qualquer outra razão, expulsa do ventre materno. E o que acontece é que esse espírito desencarnado que estava esperando e já vinculado à célula ovo, porque o espiritismo orienta-nos e nos ensina, todos vocês devem saber, que quando há o processo de fertilização, quando o espermatozoide do homem junta com o óvulo da mulher, já há a ligação inicial do espírito. Então, para nós, há mais vida mesmo. Não é só do ponto de vista da ciência médica, daqueles que dizem que a vida começa a partir da fertilização e não do quando a célula ovo entra no útero e ocorre a anidação. Para nós espíritas, ela começa mesmo, porque na hora que junta o espermatozoide e o óvulo, os espíritos que trabalham no processo de reencarnação vinculam o ser desencarnado que vai reencarnar àquela célula ovo. Então, já há um espírito ali, o seu futuro filho ou sua futura filha. E que se você aborta em qualquer fase da gestação, no iniciozinho, no meio, no final, qualquer época que você desencadeia até 20 semanas de gravidez, 21, ou como está correndo aí o processo de colocar até 21 semanas e alguns dias, e 6 dias parece, abaixo de 22 semanas, porque tecnicamente o aborto é justamente 22, 20 semanas, 21 para baixo. Acima disso, nem mais é aborto, né? Porque já é um neném com mais meses, né, de gravidez, mais semanas gestacionais. Mas se na hora que junta a célula ou com o espermatozoide já vincula o espírito, pronto. Já tem uma vida espiritual vinculada a uma vida física. E o próprio perispírito desse ser, que agora é um reencarnante, que vai reencarnar, já vai direcionando esse processo celular de divisão das células, de especialização e de tudo que ele traz de sua experiência de reencarnações passadas e vai transfundir, aí, por assim dizer, passar essa célula ovo para compor um novo corpo, uma nova existência. Se a gente pensar do ponto de vista ético-moral, o Espiritismo nos mostra que, além de você não permitir que esse ser, que não é absolutamente seu, é seu filho seu, porque lhe falta outro pronome, não é seu, é da natureza, como nós também. A gente diz meu filho, minha filha, mas somos todos filhos de Deus. Se pensar assim, meu filho, minha filha, não é minha posse, tanto não é que depois diz, tchau, Fernanda, vou cuidar da minha vida. Não vai ter um cordão umbilical eternamente ligado, não. Cada vez mais estão cortando o cordão umbilical, tchau. Só alguns mais imaturos querem ficar até 40 anos de idade dentro de casa, o cordão umbilical velho, já podre, mas estão ali, porque estão sendo sustentados. Mas a maioria quer cuidar da vida. Tchau, mãe, tchau, pai, estou indo viver, vou estudar não sei onde, morar em outra cidade, morar com A, com B, com C. Quer a gente goste ou não goste, concorde ou não concorde, porque a vida é livre, foi feita para brotar e desabrochar. Então, que direito temos de
ceifar essa vida no ventre materno, a não ser em caso de risco da vida da mãe, conforme preconiza o Espiritismo. Este ser ficará muito magoado e ferido, porque está perdendo uma oportunidade de viver uma existência naquele âmbito familiar, com aquela mãe ou aquele pai, ou seja, o formato de família de hoje em dia que se tem em nossa vida contemporânea. Na obra SOS Família, que tem vários espíritos como autores, a mentora Joana de Andes é uma das autoras e organizadoras, é um livro antigo, e que ela fala em uma das mensagens que quando acontecem situações como essa, de impedimento que um ser vem através daquela mulher, ela usa o livre-arbítrio e pronto, interrompe o processo, esse ser não vai ficar sem renascer, vai renascer em outra família. Porque a divindade diz assim, vamos providenciar outra mulher que aceite este espírito. Ele vai renascer em outro círculo familiar, não se sabe quando, mas se há uma história a ser resolvida, de pendências com aquela mulher, ou aquele pai, ou aqueles irmãos, aquele grupo familiar, em um formato que for, a vida vai fazer com que aquele ser que nasceu em outro âmbito familiar, em outra família, a vida vai trazer e aproximar. É questão de tempo, porque tem uma história para ser resolvida e precisa para todo mundo ser feliz, não ficar com pendências de reencarnação nenhuma. Ódios precisam ser diluídos, transformados em respeito, em solidariedade, em perdão, em fraternidade, porque para isso fomos criados. Senão ninguém fica em paz, nem fica feliz. Aquele espírito vai achar aquela que seria sua mãe, vai achar aquele círculo que seria de sua família. E pode ser que inconscientemente, quando ele que eu digo o espírito, ele ou ela, homem ou mulher, achar, não seja lá num ponto muito feliz, não. Porque ele pode trazer inconscientemente mágoa e raiva, porque foi rejeitado pela mãe, já que teve abortamento provocado. Vai nascer em outra família, vai, obviamente, mas vai buscar aquele círculo onde ele precisaria ter nascido, do ponto de vista de necessidade evolutiva. E aí, diz a mentora nessa mensagem, pode ser alguém que leve perturbação para a sua família. Um rapaz ou moça que traga alguma desordem ou desorganização, que traga em si uma raiva interna, inconsciente, que nem sabe de onde vem, e que vai gerar naquele âmbito familiar desarmonia, sofrimento ou coisas mais graves. Aí ela diz, quiçá, tivesse nascido daquele ventre, daquela mulher, teria um outro desdobramento. Porque poderia ser amado ou amada desde o ventre, desde o berço, para poder começar a diluir raivas, ódios, mágoas e ressentimentos de outra encarnação. A família é o cenário perfeito do ponto de vista divino para o nosso processo de redenção. É o lugar perfeito. Mas minha família é uma bagunça, uma desarmonia, todo mundo tem raiva, mas é o local que eu preciso, é o laboratório, difícil como for, para eu exercitar paciência, tolerância, respeito, solidariedade, fraternidade. É o lugar para aprender a se humanizar, lidando com todas as diferenças, os conflitos, os atritos, que fazem parte de muitas famílias da Terra. Também pode ser lugar de reencontro de afetos, né? A gente só pensa a família como um lugar horroroso, mas às vezes grandes afetos estão ali. É aquele irmão, é aquela irmã. Os outros você até não se dá bem, mas aquele irmão, aquela irmã, você se entrelaça, pensam de maneira harmônica, se gostam, antigos afetos do passado. Mas também aquele outro, só falta eu gargalar o outro. Mas é o desafio do viver em família, do viver ser humano com ser humano, para aprender sobre os cuidados de quem ocupa esse papel de mãe, de pai, de cuidador, tentar harmonizar, tentar criar um clima de respeito, de dignidade. E aí que a gente entende, qualidade de vida é bom, mas dignidade é melhor ainda. Estamos aqui para aprendermos a sermos dignamente humanos. E isto tem que começar no ventre. Mesmo que não tenha a qualidade de vida que todos nós ansiamos e gostaríamos, mas no momento, por necessidade evolutiva, é aquela possível e que pode ser melhor se tiver o contributo
daqueles que estão ao redor daquela grávida, que foi abusada, estuprada, abandonada, se a sociedade se empenhar para isso. E há, no âmbito espírita, organizações que fazem isso, que apoiam mulheres grávidas, que estão com ódio do bebê no ventre, que se pudesse se livraria do bebê, que às vezes não tem coragem de tentar o aborto, mas gostaria, ou está pensando em tentar o aborto, mas se houver uma voz amiga, venha conversar comigo, talvez eu possa te ajudar. Eu achei interessante uma palestra que eu assisti do Dr. Gilson, ele dizer que lá na cidade dele tem organizações que dizem assim: você está pensando em abortar, você mulher grávida, procure-nos. Aí bota um telefone. Aí a mulher grávida olha e pensa, deve ser para me ajudar a abortar. Porque diz, você está pensando em abortar e tem um telefone, então vai me ajudar a fazer, sem custo, com segurança. Aí quando ela telefona e marca, venha, encontre com a gente, tal local. Aí ela recebe todo um suporte de apoio psicológico de graça, de uma equipe multidisciplinar, que dá apoio psicológico, social, pré-natal, se ela desejar, evidentemente, manter a gravidez. E aí tem uma foto no final que ele mostra de várias mulheres, que o trabalho já acontece há alguns bons anos, que queriam abortar e que, com esse suporte social, psicológico, amoroso, compreensivo, elas mudaram de ideia. E aí já com filhos, com netos, uma foto enorme com várias mulheres, algumas que já trazendo filhas e com bebezinhos com netos. Então não é toda mulher que aborta porque de fato, porque eu quero me livrar dessa vida. Às vezes ela está tão desesperada que ela não vê saída. Mas se alguém estendesse a mão, talvez ela mudasse de ideia. Não sabemos. Uma mão assim, de afeto, de respeito, de competência, de solidariedade, talvez ela se sinta tão protegida que ela mude de ideia porque não se sente só, desamparada, rejeitada. Pode ser que aquele parceiro rejeitou, ou até talvez sua família biológica, mas uma família maior amparou. E aquele bebê que ela odiava e queria se livrar, pode ser alguém que ela passe a amar profundamente. Então é um trabalho de grande valor social, psicológico e ético-moral. Então é preciso a gente se conscientizar, mesmo em respeito a todas essas opiniões contrárias, de que o aborto provocado tem implicações muito graves do ponto de vista espiritual, psicológico, ético, moral, social. Se algum dia tiver qualquer plebiscito no Brasil sobre isto, a gente precisa dizer não ao aborto provocado. É claro que é a escolha de cada um de nós, mas vamos pensar direito. Vamos pensar no paradigma materialista, no paradigma espiritualista. Não é um paradigma egoísta. Eu estou falando assim porque não sou eu que estou grávida, porque eu estou de fora. É na perspectiva que o Espiritismo nos dá. Até porque uma coisa é você dar o suporte, se a mulher quiser decidir o aborto, ela vai embora. É claro, você está dando todo o suporte à casa espírita, ou à sociedade em geral. A mulher diz, mas eu vou abortar, livre-arbítrio, ela vai embora e vai fazer o aborto dela do jeito que ela conseguir achar. Tem clínicas clandestinas. O SUS já está abraçando isso aí já há algum tempo, está nesse processo de, vamos dizer, legalização, descriminalização do aborto. Pode ser até que no Brasil isso aconteça, agora em 2024, 2025, não se sabe quando, os caminhos da lei. Tem muitos interesses por trás que movimentam, mas pode haver alguma consulta pública, eu não sei se vai ter, eu não sei. Mas se tiver, vamos colocar a mão em nossa consciência. Pelo menos nós, espíritas, cristãos que somos. Então, o aborto provocado é um crime hediondo, tanto quanto pena de morte, por exemplo. Então é preciso a gente respeitar e valorizar a vida que de fato não é nossa. Ainda mais uma vida no ventre materno, não é nem da mulher. Todas as vidas pertencem a Deus. A gente está aqui, esse corpo está emprestado temporariamente, e o do bebê no ventre materno é uma confiança divina de que você vai cuidar desse bebê até quando lhe couber. Só durante alguns meses no útero, ou no útero em algumas semanas, ou minutos, ou segundos depois, ou meses.
ou mesmo depois seu filho grande, o dia que a natureza levar antes de você, lhe coube ser mãe, ser pai, ser cuidador, cuidadora, enquanto lhe foi permitido. Tanto não é nosso que eles próprios querem ir embora, e quando não são eles, é a vida que leva. Me devolva, porque o filho é meu e eu quero de volta no mundo espiritual. Qualquer mãe vai segurar seu filho, ou o pai vai segurar o filho, quando a natureza disser está na hora de voltar por uma doença ou por outra razão. Então a gente precisa pensar um pouco nisso e entregarmos em confiança a Deus. Por mais desesperadora que seja uma situação de uma mulher estuprada grávida, de uma mulher que já tem 2, 3, 4, 5, 6, sei quantos filhos e tem mais um, por mais que ela fique triste, abatida, cabe-nos, se ela aceitar, oferecer nosso suporte. Não vamos impor, você não pode abortar. A gente oferece carinho, suporte, apoio, de amizade, apoio institucional, e talvez um dia as instituições da terra, movidas mais por amor do que outros motivos, amparem melhor todos aqueles que têm situações muito mais dolorosas do que a nossa. E talvez a pessoa mude de ideia, talvez, não sabemos. É como Deus que nos ama, Ele não sabe, vamos mudar o verbo. Vamos pensar em Jesus, um pouco menos longe. Jesus oferece seu amor a todos nós. O que vamos fazer de nossas vidas é problema de cada um. Mas Ele oferece seu amor. Ele não condiciona essa oferta. Ele oferece amor, vida, amparo, proteção. Se a gente vai acolher ou não, é uma escolha pessoal. Então vamos amparar as mulheres que passam em situações de desespero, de aflição, de rejeitar uma gravidez pelos seus motivos, e que talvez com um amparo, e aí é um papel muito grande da doutrina espírita, institucionalmente amparar as gestantes, não só com enxoval, cesta básica, mas com esse amparo de escuta, de acolhimento, sondar se ela se permitir um diálogo, uma troca, uma roda de conversa, para que ela possa dizer: eu estou com medo, estou assustada, eu não queria esse bebê. Também já vi mulheres mudarem de ideia. Numa roda de conversa, uma mulher de 6 meses dizer: se eu pudesse, eu tirava agora esse bebê. Eu não tiro porque eu tenho medo de morrer. Estava com 6 meses de gravidez. E tecnicamente não é mais aborto, que é de 5 meses para baixo. A gente trabalhou enquanto um grupo lá de profissionais lá na Mansão do Caminho por 2, 3, 4 meses, até ela terminar a gestação, mais ou menos uns 3 meses. Foi um tempo curto, porque ela já estava mais perto do que longe de parir. Depois ela voltou lá com a filhinha dela. Precisava ver o jeito amoroso que ela olhava. Aquela filha que ela disse que se pudesse tiraria aos 6 meses. A gente conversou com ela, ela nem olhava pra gente, só olhava pra menina. E aí, como é que foi seu parto da maternidade? E ela falava, mas ó, olho no olho. Então apaixonada que estava. E eu pensando comigo, é essa criança que ela queria, se pudesse. Por aquele momento desesperado de vida que ela estava, se eu pudesse, eu tirava. Não tiro porque eu tenho medo de morrer. Mas o trabalho foi da equipe, foi tão amoroso, tão acolhedor, de tanta escuta e respeito, que ela aprendeu a amar aquele bebê. E aí ela só tinha olhos para a filha. Ela olhando para a menina, o leite jorrando aqui no peito, já debaixo da roupa, que já estava na hora de dar o peito, a gente conversando com ela, e ela só ali, falando com a gente. O parto foi assim, mas nem dava ousadia de olhar para a gente. O amor da vida dela estava ali nos braços dela. Então é preciso tentar. Aí sim é dignificar a vida. E isso é dar qualidade de vida, onde parece que não tem qualidade de vida nenhuma. A proposta de Jesus e a proposta de Cristo é uma proposta de amor. Por isso, gente, digam não ao aborto. Muita paz.